Bom dia, professora. Boa tarde já. Aqui é Guilherme Cavalcante e Luiz Carlos Lacerda. Nós vamos apresentar aqui o trabalho referente à terceira avaliação e o nosso assunto vai ser a análise de impacto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Aí nós vamos fazer aqui um breve resumo para começar. Esse trabalho tem como objetivo investigar o impacto da pandemia de Covid-19 no emprego, salário e inflação, utilizando dados do IPEA e do IBGE. No trabalho vai ser aplicado um modelo de regressão múltipla para analisar a relação entre as variáveis escolhidas e os impactos observados. Os resultados mostraram que a taxa de desemprego apresentou oscilações ao longo do período. O modelo de regressão indicou uma relação significativa entre a taxa de desemprego e o ano. Os salários mínimos aumentaram ao longo dos anos e o modelo de regressão demonstrou uma relação significativa entre o ano e os salários mínimos. A inflação acumulada não apresentou uma relação significativa com o ano durante o período analisado. Com isso, conclui-se que a pandemia afetou o mercado de trabalho de maneira distinta e que outros fatores devem ser considerados na análise do impacto da inflação durante esse período. Na nossa introdução, como eu já disse, a presente análise tem como objetivo investigar o impacto da pandemia de Covid-19 no emprego, salários e inflação, utilizando dados do IBGE e do IPEA. A pandemia trouxe consigo uma série de desafios e transformações econômicas em todo o mundo, afetando diretamente o mercado de trabalho e os indicadores macroeconômicos. Neste estudo, as técnicas utilizadas foram as técnicas econométricas, em especial o modelo de regressão múltipla, para analisar a relação entre as variáveis explicativas escolhidas e os impactos observados. O objetivo é fornecer uma compreensão mais aprofundada sobre os efeitos da pandemia no mercado de trabalho e sua influência na economia em geral. Serão realizadas todas as análises de diagnóstico necessárias para garantir a robustez dos resultados. Incluiremos testes T e F para avaliar a significância estatística dos coeficientes estimados, bem como a análise do coeficiente de determinação R2 para medir a qualidade do ajuste do modelo. Além disso, faremos uma análise de multicolinearidade, utilizando o fator de inflação de variância FIV, como vimos em sala de aula, e para verificar a presença de correlação entre as variáveis explicativas. O teste RESET será aplicado para avaliar a adequação funcional do modelo de regressão múltipla. Além disso, também conduzimos testes de normalidade para verificar se os resíduos do modelo seguem uma distribuição normal. Testes de heterocedaticidade serão realizados para identificar a presença de variância não constante nos resíduos. Por fim, serão utilizados testes de autocorrelação para verificar a presença de correlação serial nos resíduos. Pronto. A nossa metodologia para realizar os impactos da Covid-19 no emprego, salários e inflação, nós vamos utilizar dados provenientes de fontes confiáveis, como IPEA Data e SECAFS. O modelo econométrico a ser utilizado para analisar o impacto de Covid-19 no emprego, salário e inflação será o modelo de regressão múltipla. Aí, neste modelo de regressão múltipla, nós consideramos as variáveis explicativas escolhidas, que podem incluir fatores como medidas de restrições de mobilidade, gastos governamentais, taxa de vacinação, entre outros. O modelo de regressão múltipla nos permitirá estimar os coeficientes das variáveis explicativas e avaliar sua significância estatística. Com base nesses coeficientes, poderemos analisar a magnitude e direção do impacto de Covid-19 nas variáveis dependentes como emprego, salários e inflação. Bom, nessa primeira tabela, professora, nós pegamos a taxa de desemprego com base no IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no período de 2015 até o período de 2022. E assim, ela começou em 8,4% em 2015, subiu para 11,38% em 2016, continuou subindo. Continuou em 2019, deu uma leve queda. Em 2020, início da pandemia no Brasil, deu um salto para 13,5%. E em 2021, manteve quase em 13,5% depois. Em 2022, com as políticas públicas de fomento da economia, para dar um alívio,
esse valor caiu para 9,5%. E ao pegarmos essa tabela aqui e inserirmos no RStudio, verificou-se que os resíduos representam as diferenças entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo de regressão. Neste caso, os resíduos variam de menos 0,0301 até o máximo de 0,0152, indicando que o modelo pode não estar capturando completamente a variação dos dados observados. Os coeficientes de reta de regressão, o intercepto de menos 4,59 em relação ao ano 0,02. E o que isso quer dizer? Esses coeficientes representam a estimativa de como a taxa de desemprego, que é a variável dependente, é afetada pelo ano, que é a variável independente. O intercepto de menos 4,59 indica o valor esperado da taxa de desemprego quando o ano é igual a zero. No contexto dos dados fornecidos, isso pode não ter uma interpretação direta. O coeficiente para o ano, que foi aqui usado aqui embaixo, o 0,023, 0,23 sugere que, para cada aumento de uma unidade de ano, espera-se um aumento de 0,023 na taxa de desemprego. No entanto, esse coeficiente não é estatisticamente significante, conforme indicado pelo valor de P associado, o 0,457. Isso significa que não há evidência suficiente para concluir que existe uma relação linear significativa entre o ano e a taxa de desemprego no período analisado. O erro padrão residual é uma estimativa do desvio padrão dos resíduos. Nesse caso, o erro padrão residual é de 0,019. Podemos ver aqui 0,019 aqui, o que sugere uma dispersão relativamente baixa dos dados em torno da linha de regressão. O R quadrado múltiplo está aqui, que deu o R quadrado múltiplo, é a medida de proporção da variabilidade da variável dependente, que é a taxa de desemprego, que pode ser explicada pelas variáveis independentes incluídas neste modelo. Neste caso, o R quadrado múltiplo deu 0,095, que indica que apenas 9,54% da variabilidade do desemprego é explicada pela variável ano. O R quadrado ajustado é uma versão do R quadrado que leva em consideração o número de variáveis independentes no modelo e os graus de liberdade. Neste caso, o R quadrado ajustado é de menos 0,055. Um valor negativo sugere que o modelo não se ajusta bem aos dados e que a inclusão da variável ano não melhora significativamente a capacidade do modelo de explicar a taxa de desemprego. A estatística F, podemos ver aqui o F estatístico, é usada para testar a significância global do modelo de regressão. Neste caso, o valor de F é 0,633, com um p-valor associado de 0,4566. Esses resultados indicam que o modelo de regressão como um todo não é estatisticamente significativo, ou seja, a inclusão da variável ano não melhora significativamente a capacidade do modelo de explicar a taxa de desemprego. Com base nos dados disponíveis da taxa de desemprego no Brasil de 2015 a 2022, podemos observar que a média anual oscilou ao longo dos períodos com uma tendência relativamente estável. E aqui foi o gráfico que encontramos, que pode nos exemplificar as taxas de desemprego nos decorrer. Boa tarde. Ao inserirmos os dados da tabela 2 sobre salário mínimo no Brasil no período de 2015 a 2022, obtemos os coeficientes do intercepto e o coeficiente para o ano. O intercepto ele representa o valor estimado para o salário mínimo no ano referência zero, que não está presente nos dados fornecidos. No entanto, este valor tem um significado prático, pois não obtemos dados para o ano zero. O coeficiente para o ano indica que, em média, a cada um ano, espera-se um aumento aproximadamente de R$ 52,81, indicando
no salário mínimo. Ambos os coeficientes no intercept ano têm os valores menor que 0,001, indicando uma alta significância estatística. Isso significa que há evidência estatística para afirmar que tanto o intercepto como o coeficiente para o ano são diferentes de zero. Os valores mínimos e máximos, respectivamente, o valor do R 0,9642 indica que o modelo de regressão linear explica que 96,42% de variabilidade dos salários mínimos. A gente tem aqui no R, ok? O valor estatístico de F estatístico 161,7 com o p-valor baixo de 1,4651 sugere que no modelo de regressão é estatisticamente significante, ou seja, a relação entre os anos de salário mínimos não são explicadas apenas pelo caso. Aqui a gente tem um gráfico, né, que o gráfico de regressão, que explica todas as regressões aqui, desde 2015 a 2022, e que existe uma variabilidade muito pequena. Ao analisarmos a tabela 3, falando justamente sobre a inflação acumulada no Brasil no período de 2015 a 2022, primeiramente os coeficientes estimados para o modelo são os seguintes: 222,8475 e menos 0,1075. O coeficiente do intercepto representa o valor esperado da inflação acumulada no ano inicial de 2015, considerando que o ano não influencia na inflação. No entanto, o p-valor associado do coeficiente 0,814 indica que ele não é estatisticamente significativo, ou seja, não há evidência de que o intercepto seja diferente de zero. Os coeficientes para o ano 0,1075 sugere uma relação negativa entre o ano e a inflação acumulada. No entanto, o p-valor associado de 0,818 também indica que ela não é estatisticamente significativa. Isso significa que não há evidências estatísticas de que o ano tenha tido um impacto significativo na inflação acumulada durante o período analisado. O R quadrado de 0,09488 indica que apenas 0,9% da variabilidade da inflação acumulada pode ser explicada pelo modelo de regressão. O R quadrado ajustado de 0,1556 leva em consideração o número das variáveis independentes do modelo e penaliza o valor do R quadrado quando há poucas observações de relações nos números das variáveis. Com base nos resultados apresentados, não parece haver uma relação estatisticamente significativa entre o ano e a inflação acumulada durante o período, no ano de 2015 e 2022, no Brasil. Este resultado sugere que a inflação durante a pandemia pode ter sido influenciada por outros fatores além do tempo decorrido. É importante considerar outros indicadores econômicos, políticos, governamentais e eventos externos para uma análise mais completa do impacto da inflação durante a pandemia.
Aqui a gente tem o gráfico de regressão, né, onde a gente demonstra todas essas variações. Com isso aí, chegamos à conclusão, primeiramente, que a relação ao emprego, observamos que a taxa de desemprego no Brasil flutuou ao longo do período analisado. Ao incluir a variável ano no modelo de regressão, identificamos uma relação linear significativa entre o ano e a taxa de desemprego. Isso sugere que outros fatores, além do tempo decorrido, podem ter tido um papel mais influente no mercado de trabalho durante a pandemia. Em relação aos salários, constatamos que os salários mínimos no Brasil aumentaram ao longo dos anos. A inclusão da variável ao modelo de regressão revelou uma relação estatisticamente significativa entre o ano e os salários mínimos. No entanto, é importante considerar que outros fatores, como políticas governamentais e negociações salariais, também podem ter desempenhado um papel importante na determinação dos salários durante o período analisado. Quanto à inflação, verificamos que a inflação acumulada no Brasil não apresentou uma relação estatisticamente significativa, como no ano durante o período de 2015 a 2022. Isso indica que os fatores, além do tempo decorrido, porém, podem ter tido um impacto mais significativo na inflação durante a pandemia. Fizemos a conclusão da taxa de desemprego, salários e inflação. Aqui embaixo segue aqui as referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho.